Graça e a paz do nosso Deus. Vamos conversar um pouco melhor sobre a palavra de Deus. Amados, eu gostaria de falar com você sobre uma passagem muito conhecida, pouco explorada, mas é muito conhecida, de João no seu capítulo 19, verso 11. Para contextualizar, nós estamos falando aqui exatamente no momento em que Pilatos ele estava ali tentando ver uma forma de poder soltar a Jesus. Ele já tinha conversado com Jesus, Jesus não falava uma palavra. Ele perguntava, Jesus ficava quieto, até o momento em que ele não via nenhum dolo, nenhuma culpa em relação a Jesus. E então ele envia Jesus para Herodes, para ver se Herodes resolvia o problema. E Herodes também conversa com Jesus, faz toda uma pergunta, faz toda aquela parte de tentar entender, já que Jesus estava sendo acusado de blasfêmia, estava sendo ali acusado de forma séria sobre a autoridade de César, já que ele se declararia rei dos judeus. Se ele era rei, então como ficava a autoridade de César? Então, nesse contexto, queridos, a liderança religiosa judaica fez essa acusação e aí Pilatos estava tentando resolver o problema. E mais uma vez, tendo em vista que mesmo em toda a conversa que ele teve com Jesus, ele não via dolo, ele não via culpa, nada que pudesse ali manchar a reputação e a vida do mestre. Até mesmo ele sugeriu a esses líderes religiosos, que aí eu boto entre aspas aqui, porque essa liderança religiosa corrompida, né? Corrompida. Olha, nós podemos aqui açoitá-lo, dar um castigo, soltamos, não há nenhuma culpa em relação a este homem, não há nada, não há dolo, não há o que se falar, não há condenação para ele. Mas os líderes religiosos, eles continuavam firmes, queriam a condenação no mais alto rigor da lei. Então, queridos, nesse contexto de João 19, nós vamos ver uma passagem que me traz algo esplêndido, porque Jesus em todo momento ele estava em silêncio, até o momento em que Pilatos fala a seguinte palavra para Jesus: não me falas a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Palavras de Pilatos ao mestre. Ele, como governador, ele tinha toda a autoridade dada pelo Estado a toda pessoa que chegasse sendo acusada de quaisquer coisas. Mas a resposta de Jesus em meio a tanto silêncio no qual o mestre estava é que é intrigante. Ouça bem a resposta do mestre: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre o que Jesus está falando para Pilatos, principalmente porque eu tenho total entendimento de que muitas pessoas se sentem injustiçadas, se sentem sem a defesa adequada no qual deveria ter. O momento em que Jesus estava ali era sobre uma blasfêmia no qual ele nunca cometeu. Eram calúnias dos quais tinham sido lançadas sobre um homem que nunca pecou e que só fez o bem, mas ele estava ali porque os líderes religiosos ali queriam condená-lo. Até o governador não viu uma culpa sequer sobre ele. E ele teve o entendimento que naquele momento ele tinha o poder tanto de soltar como de crucificar ao mestre. Só que Jesus deixa bem claro que esse poder tinha sido dado primeiramente pelo próprio Pai. Queridos, isso é muito sério. E eu quero aqui colocar diante de vocês que é difícil nós entendermos muitas coisas que acontecem, independente das escolhas que são feitas, independente do sistema que existe. Estavam ali no Império Romano, o império onde com certeza os seus cargos eram por indicação e eram cargos políticos. Queridos, em nenhum momento Jesus se incomodou ou até mesmo quis retrucar ou responder qualquer das indagações de Pilatos. Mas essa afirmação de Pilatos não passou em branco. Jesus deixou muito claro e ele fez questão de que isso fosse registrado para que fosse bem esclarecido que se não fosse do alto que tivesse sido dada essa autoridade para que ele estivesse naquela condição, jamais Pilatos estaria nessa condição
de autoridade sobre Jesus. Coisa que é claro que hoje nenhum homem tem sequer qualquer tipo de autoridade sobre o mestre. Ele pode ser o homem mais poderoso na terra, ainda assim ele não tem nenhuma autoridade sobre Jesus. Então, queridos, eu quis trazer isso hoje para nós, para que eu pudesse tirar um peso no coração de muitas pessoas, que eu sei que acontecem muitas coisas e não são poucas. Se nós pararmos para olhar quantas não são às vezes pessoas cristãs, elas são colocadas em decisões, pessoas que são autoridades na terra, mas nós temos que pensar uma coisa: se do alto não fosse concedido, jamais iria acontecer. E uma pergunta, é claro, vai soar aos nossos ouvidos. Mas se essa autoridade foi dada de cima, então Deus está de acordo que o seu povo sofra, que o seu povo passa por tanta coisa, tanta injustiça, e aí nós temos que parar para podermos entender uma coisa. Eu preciso aqui salientar e relembrar e trazer à memória um ponto muito esclarecedor. Queridos, quem foi que escolheu a monarquia? Quem foi que escolheu que um homem estaria governando sobre os demais? Foi o povo escolhido de Deus. O plano original do mestre, do nosso Deus, era que ele fosse o Deus que conduziria o seu povo. Mas infelizmente, pelo coração, o coração idólatra, o coração que necessita de uma autoridade que eles possam estar em contato assim, físico, foi escolhido um homem. E nós sabemos que quem foi Saul, que fracassou em sua missão. Então, queridos, quando nós olhamos o efeito cascata que vem nas escolhas, tudo o que aconteceu desde o pecado original, aí muitas pessoas podem ficar com aquele pensamento: mas a culpa, por isso é que deve ser entendido a Bíblia de forma plena. Existe a escolha, o arbítrio, e nós não podemos imputar, nós não podemos inserir culpa a Deus por essas situações. Mas nós devemos entender que já que houve uma escolha e ela foi respeitada pelo Eterno, essa escolha, então, ela se legitima. Ela se legitima. Por isso que eu gostaria de trazer aqui, que é claro, evidentemente, que o próprio Deus ele escolheu uma pessoa da própria linhagem do seu povo. Mas é evidente que isso, para os outros povos também aconteceria. Até o ponto de que o povo de Deus acabou ficando cativo, muitas vezes por desobediência, sendo escravo de outra nação. Isso era o quê? Consequência das escolhas. Deus queria? Deus muitas vezes precisou que o povo aprendesse de uma forma diferente, do qual eu tenho absoluta certeza que se o povo andasse corretamente, Deus jamais escolheria tal caminho. Então, queridos, se hoje nós não podemos chegar nessa altura do campeonato e colocarmos, imputarmos e inserirmos culpa a Deus. Mas temos que entender que, infelizmente, mediante muitas coisas que podem acontecer por alguém que é humanamente uma pessoa de autoridade, nós temos que entender que essas coisas vão acontecer. E nós temos que estar prontos para que venhamos a orar, clamar e, se possível, dentro do limite da legalidade, agir para que tenha vitória e êxito. Nunca agindo com as suas próprias forças, com as suas mãos, com ira, com nada disso. Nunca agindo com a emoção, nunca agindo com sangue nos olhos, nunca. Sempre com a razão, sempre colocando Deus em primeiro lugar, tendo ciência de que Ele cuida de nós e sabendo que Ele é fiel para nos resgatar e nos abençoar. Espero que essa palavra também encha o seu coração de esperança. Espero que essa palavra encha o seu peito de um ar fresco, de um ar que possa trazer para você um oxigênio diferente, possa trazer para você um fôlego diferente diante de tantas coisas que às vezes pode estar tirando o seu fôlego, pode estar tirando a sua paciência, pode estar tirando até mesmo a sua vontade de acreditar e de ter esperança. Não deixe de ter esperança, não deixe de acreditar, não deixe de ter fé. Em nenhuma hipótese, deixe de ter fé, deixe de acreditar, deixe de depositar a sua confiança em Deus. Jamais. Entenda, nada vai acontecer por um acaso. E também o mal, ele não prevalece em todo o tempo. Shalom.